criança! Tudo bem com vocês? Olha aqui de novo quem está aqui. Eu, Cláudia Antonini, vice-presidente do Líderes do Brasil. Tudo jóia? E eu continuo trazendo para vocês a nossa retrospectiva do método Líderes do Brasil 2023. Vocês estão gostando? Comenta aqui embaixo no chat, faz favor, se vocês estão gostando dos episódios. Hoje eu estou trazendo um episódio com um grande empresário daqui de Brasília, também empreendedor em diversas áreas, mas principalmente trabalhou muitos anos na área de alimentação, o que para mim me deixa muito feliz, uma vez que eu também fui da área de alimentação durante muitos anos. Então hoje com vocês, Rico Rosas e o nosso presidente Luiz Felipe Dyer. Pessoal, peço para vocês curtam o nosso canal, sigam a gente nas redes sociais e ative o nosso sininho, tá bom? Para você receber todas as nossas notificações. Valeu! Quis Deus, através das coincidências, eu não acredito em coincidências, na verdade, através das jesuicidências, quis Deus que tivéssemos uma poltrona a mais aqui. Quis Deus também de tocar ali, via Espírito Santo, tocar ali o Ian, para dar uma ideia genial, da gente oportunizar alguém da plateia a participar desse bate-papo com a gente. Então, eu quero oportunizar agora um de vocês sentar aqui na cadeira conosco e bater papo com a gente. Quem vem? Tem poder quem age. Gente, Celeste Arraes está conosco aqui nesse momento mais que especial. O microfone dela está chegando. E aqui, Celeste, a gente vai destrinchar todos, vamos ver o supra-sumo do sucesso dessa lenda, que é o Rico Rosas. Celeste, antes se apresenta para o pessoal, fale um pouquinho quem é você. Aí você vai participar dessa entrevista comigo aqui hoje. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Celeste Arraes, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal e também terapeuta. Meu Instagram é Celeste Arraes, Terapia com Estilo. E vamos aqui hoje aproveitar essa oportunidade linda, né, que eu recebi. Vamos lá. Vamos. Perguntar. O que eu não souber, eu busco depois. Rico, compartilha conosco aí aquela história linda que eu já sei, que eu já conheço, e quem assistiu o nosso programa também no podcast tem uma noção. Como é que o empreendedorismo chegou na sua vida? Como é que você, que é de família de funcionários públicos, como a maioria dos brasilienses que aqui se encontram, como é que você caiu nesse universo das empresas, de empreender? Eu acho que foi algo mais espiritual, porque tinha tudo para não ser um empreendedor, um empresário. Meu pai e minha mãe eram funcionários do Senado, e o sonho deles é que eu passasse no concurso público. Então, falou, deixa eu realizar logo esse sonho deles, que aos 15 eu passei no concurso do Banco do Brasil, e resolvi essa questão com eles. Passei. Aos 15 anos de idade? Aos 15 anos de idade. Era boy, mas era um concurso que se passava, eu tinha que fazer. Sim. Então, eu fiz isso, mas logo depois eu vi que não era o que eu queria fazer. Eu não vou ficar com essa coisa de funcionário público. E aí eu fui atrás, um amigo meu me falou que tinha essa história, que eu aprendi ali sobre intercâmbio cultural, intercâmbio para outro país. E eu fui atrás de tudo isso. Minha mãe que me conta isso, porque eu não lembro bem, mas ela falou que eu fui atrás de todos os trâmites, toda a documentação, toda a papelada. Ela só chegou lá para pagar e assinar. Só assinar. Então, aos 16, eu já pedi demissão do Banco do Brasil, para a tristeza deles, mas eu já tinha feito antes, eu já passei no concurso. E aí, foi a melhor escolha que eu podia ter tomado. E eu falo no capítulo que eu fui coautor de um livro, da importância da gente tomar decisões, né, da escolha. E quando eu fui para o intercâmbio e eu voltei, a melhor coisa que eu voltei não foi ter sido falar com inglês fluente, que eu tenho hoje, mas foi do conhecimento da cultura de um outro país, que mudou completamente as minhas decisões, o fato de eu ter trabalhado nas Nações Unidas depois, e depois no cargo executivo da Subway. Não, maravilha. O seu papel aqui é sentir aqui e fazer perguntas chaves também. E, Rico, é difícil fazer escolhas, né? É uma das coisas...
Mas na vida a gente precisa sempre fazer escolhas. E a partir das nossas escolhas, a vida muda ou a vida permanece. Você tomou uma boa escolha e seguiu com coragem. Eu falo, inclusive, quem tem filhos pequenos, que ainda ficam naquela, o que você quer comer? Ah, não sei, não sei o quê. Não, você vai escolher. Ensine ao seu filho a escolher, a tomar decisões. Porque quanto mais fácil eles tomarem as decisões, mais livres eles forem para tomar decisões, mais eles se sentirem confortáveis em tomar decisões, serão pessoas que tomarão decisões no futuro importantes. Então, isso eu estimulo que se faça desde cedo. E se você ainda não faz, comece a fazer. Não, perfeito. Rico, a gente sabe que a sua formação é tecnologia, né? Na época ainda chamava processamento de dados. Processamento de dados. Lá naquela época lá que o pessoal tinha problema até com impressora, né? Rico, você trabalhou um tempo nisso aí, mas qual foi o gatilho que te levou, por exemplo, ao samba? Como é que você migrou para se tornar um empreendedor, um empresário? Bom, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu quis ser piloto de avião. Aos 19 anos, eu tinha todas as carteiras de piloto privado, piloto comercial, multimotor, instrumentos, acrobacia. E tive, infelizmente, a VASP também quebrou nessa época. E aí, eu não conseguia de jeito nenhum um avião para pilotar. E aí, entrei na área de tecnologia. Me formei em processamento de dados. Trabalhei 15 anos na área de TI, empresas como Novacap, Unicef, Sebrae Nacional. E aí, agora sim, respondendo a pergunta, quando eu estava assim, já depois de 15 anos, trabalhando muito já no Sebrae Nacional, a gente só tinha o intervalo da madrugada para poder arrumar os servidores, né, fazer a manutenção dos servidores. Então, eu trabalhava até umas 9 horas, mais ou menos, da noite, normalmente. Quando chegava umas 1 da manhã, meia-noite, mais ou menos, a gente já podia começar a mexer no servidor. A gente fazia uma manutenção de uma base de um exchange ou qualquer coisa desse sentido. E lá para 5 da manhã voltava o servidor. Só que aí o sol já estava raiando. Eu falei, não vou para casa, não, vou ficar aqui. E ficava até 4 horas da tarde. Então, eu estava nesse pico. Só que eu entrei no empreendedorismo achando que isso fosse melhorar. Ilusão. Você achou que seria mais fácil empreendendo? De uma hora para outra, eu tinha 3 lojas 24 horas. Mas como é que foi? Aí, você recebeu um convite? Como é que você chegou no samba, por exemplo? Aí, o que aconteceu? Eu estava nesse momento de estafa, e o meu irmão falou, cara, a Subway está vindo para o Brasil, vamos montar uma? Eu falei, não sei nem o que é, mas onde é que eu assino isso aí? Aí, só depois que eu fui procurar saber mais sobre a Subway. Então, eu fui para Goiânia, comprei a franquia, montei a minha primeira loja. Minha primeira loja não foi bem. Eu sentei na calçada e chorei. Falei, cara, e agora? Saí do Sebrae, pedi demissão, vendi o flat que eu tinha, a única coisa que eu tinha. E aí, eu estava com meu irmão, e a gente falou, cara, ou vai ou racha, como falou aqui o Melk também. E eu fui para a segunda loja. E aí eu coloquei tudo. Eu coloquei um apartamento que eu morava, coloquei carro, coloquei tudo. Arriscou mesmo? Arrisquei mesmo. Então, a primeira loja que eu tinha que colocar dinheiro, um ano depois, quando eu abri minha segunda, ela já estava faturando o bastante para me deixar 15 mil. Eu e meu irmão, dividido. Que era dinheiro para caramba em 2007, para mim. Era mais que o meu salário, 7,5. De salário eu tinha mais ou menos uns 6, 6,5. Só que a segunda loja, no primeiro mês, ela faturou 120 e deixou 40 mil. É mesmo? Cara, eu sentei de novo na calçada para chorar de gratidão, de alegria. Alegria, né? E a terceira foi exatamente como a segunda, então, assim, aí foi uma... Meu Deus do céu. Que coisa, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O Melk até falou aqui em arriscar, né? Você hoje aconselharia aqui esses empreendedores a arriscar? Eu dou o mesmo conselho que ele falou, cara. Coragem é fundamental, mas planejamento tem que ser feito. Eu podia ter me estrepado ali, né? Podia ter... Não, e assim, a gente pode até fazer uma analogia com... vamos voltar 500 anos atrás, um tempo, na época do descobrimento das embarcações, saindo lá de Portugal, descobrindo o mundo. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, por isso que eu estou colocando há 500 anos atrás, para ser um pouco mais difícil, que hoje é um pouco mais fácil. Bom, os caras não sabiam para onde estavam indo, mas eles tinham um plano. Tinha um plano. Eles tinham um plano. Eles sabiam do risco de talvez morrer, naufragar, se lascar, etc. Só que tinha um plano. Não dá para arriscar também sem plano. Não. Né? Porque senão o tombo ele é muito maior. E hoje tem muito recurso, né, para planejar, né, Tem. antes de Muito mais do executar. que quando Então vale a pena o planejamento, né? Muito mais do que quando eu montei a minha. Rico, e você teve uma ascensão meteórica dentro do samba, né? Como é que foi essa sua que acontece? carreira
Quando foi em 2011, o cara que me vendia as franquias, que era a Subway chamava de agente de desenvolvimento, que é uma espécie de franqueado master, que toma as decisões no território, ele perdeu o contrato. E de agosto de 2011 até abril de 2012, eu passei por um processo seletivo muito, muito forte. Até ir para os Estados Unidos fazer entrevista e apresentar um case de uma página de um documento PDF de 50 páginas em inglês, eu tive que fazer para a presidência da Subway. Ali foi o meu finalzinho. Eu falei, agora se você passar, você já fica para o curso 2 semanas e assume o cargo. Imagina o frio na barriga. Desafio. Eu tive dor de barriga, na verdade. Outro ponto assim super importante é a busca pelo conhecimento, né? Você teve que passar aí por uma prova, testes, né, para conseguir a sua franquia. E diga aí para o pessoal a importância do conhecimento, de buscar capacitação para atuar nesse mercado do empreendedorismo. É não menosprezar todo o conhecimento que chega para você. Quando eu assumi na minha primeira loja, que ela não estava bem, eu e meu irmão, a gente foi para o balcão. Então, eu montava sanduíche, eu preparava, fazia antes a preparação da produção, o que precisava ser feito. Vários funcionários já tinham pedido demissão e a gente não tinha dinheiro nem para demitir o resto. Então, eu e o meu irmão, a gente entrava para dentro. E esse aprendizado foi o que me trouxe a ser o agente de desenvolvimento depois. Então, quando eles vieram para o Brasil para visitar as minhas lojas, para saber se estavam em conformidade, se estavam boa operação e bom produto e tudo, bom atendimento, eu fui selecionado para participar desse negócio. É aquele negócio, né? A oportunidade alcança aqueles que estão prontos. Exato. Você precisa estar pronto para essas oportunidades quando elas chegarem. Senão elas não vão te alcançar. A vida é muito cruel comigo. É porque você não se preparou para a vida. Você tem da vida o que você merece dela. Então, assim, a capacitação, o preparo, o aprendizado, o coração ensinável é uma das principais qualidades que um empreendedor que busca o sucesso necessita ter. E é de saber assim, que, independente da posição que você está hoje, talvez no seu negócio, se for uma empresa, você é o cara que faz absolutamente tudo. E, às vezes, não sobra quase nada. Ou seja, você está... E a maioria dos empreendedores, Rico, trabalham e lutam por um sonho. A maioria de nós aqui estamos jogando o jogo infinito, nós estamos pelo propósito, é para fazer acontecer. Dinheiro é mais consequência. E nós precisamos entender que toda etapa da jornada é um conhecimento que vem te preparando para uma oportunidade futura, como foi contigo. E aí, quando eu assumi, exatamente, quando eu assumi o cargo, eu fui para Goiânia, porque era o território que eles tinham determinado para mim, era em Goiás, boa parte de Goiás, quase todo o território de Goiás. E, obviamente, um candango chegando em Goiânia, os caras não te querem muito bem, né? E um cara de fora e tal. Mas, rapidamente, eu consegui conquistá-los, porque eu não focava no que eu tinha para ganhar. Eu focava na seguinte forma, vou explicar um pouquinho melhor. Eu não tinha nenhum rendimento fixo. Tudo que eu ganharia no território viria de um percentual dos royalties que eles pagavam. Então, qual que era a minha ideia? Eu falei, bom, se eu fizer esse cara vender mais e vender de forma melhor, ele vai abrir mais lojas e eu, no final das contas, ele vai pagar royalties e eu vou ganhar mais. Então, eu parei de fazer conta de quanto que eu ganharia no mês. Eu comecei a fazer conta de quanto cada loja dos meus franqueados, que quando eu assumi eram 40 e eu deixei com 100 lojas, tinham que faturar para ele sobreviver e ele querer abrir uma segunda loja, terceira, quarta. Eu tinha um franqueado com 8 lojas. Então, quando eles começaram a entender isso de mim, perceber quando eu conversava olho no olho com cada um deles, explicando qual que era o meu propósito, eu fui acolhido. E hoje eu digo que lá eu não tenho mais ex-franqueados, eu tenho grandes amigos que ficaram lá e que eu tenho um carinho enorme. Eu tenho certeza que se vocês ligarem para eles e perguntar de mim, eles falam, não, esse cara é ponta firme. Um ponto importante, né, também, a verdade, né? A verdade, eu acho que tem sempre que prevalecer, porque senão, acho que não sustenta. Dura um certo tempo, mas não resiste, né? Transparência. Você não consegue sustentar a mentira por muito tempo. Não. Não consegue. Não. Por isso que dizem que mentira tem perna curta. E aí, quando a gente fala de mentira, a gente está falando no todo. Em todos os aspectos horrorosos que a mentira pode ter. Tem que ser congruente, tem que ser verdadeiro. Exato. Coerente. Rico, quando você pegou o estado de Goiás para assumir esse desafio, representando a marca Subway no estado, você pegou com quantas lojas lá no estado?
quando eu cheguei para atuar, eram 40 lojas. Eu tinha que ter 86 lojas em 5 anos. Isso eu bati minha meta, eu bati em 2 anos e meio. Nossa. E aí, é uma outra dica aqui, uma outra história que eu falo assim, eu fui lá renegociar o meu contrato. Porque como eu já tinha chegado com 40 lojas, eles tinham colocado algo que depreciava um pouco o meu rendimento. Então, quando eu falei isso daí, não é que eu fui lá para isso, é porque todo ano eu tinha que ir obrigatoriamente 2 vezes ao ano para as reuniões que eram ou nos Estados Unidos, no Canadá, já foi em Argentina, Curaçao. Então, o presidente, a diretoria sempre estava nessas reuniões. E foi ali que eu comecei, puxei o assunto por e-mail, marquei uma reunião e expliquei por que eu merecia ganhar mais. E aí foi aceito, eu fiz a renegociação do meu contrato, aí ficou bonito. Aí ficou bom? Aí ficou bom. Aí eu não posso reclamar, não. Mas foram muitos desafios, né? Aquele que eu te falei também. Você me contou, você vai contar essa história aqui agora. Ele tem uma história muito bacana, de um desafio, assim, casca grossa. Porque se a gente for olhar a nível organizacional, o Rico era o líder daquela galera. E o resultado financeiro dele dependia do desempenho daquela galera. Então, assim, o peso da responsabilidade estava primeiro nas costas dele e depois da galera. Bom, mas você bateu a meta de 100, não foi? Eu cheguei a 100. Na verdade, a minha meta nem era 100. Eu cheguei a 100. Superou. Superei. Porque quando veio uma recessão, eles entenderam que não adiantava mais você ficar colocando uma loja sobre a loja da outra. Não adianta você colocar um monte de loja. Você começa a canibalizar as demais. Então, o meu foco passou a ser em aumentar o faturamento daquelas que já existiam. Diminuir o ritmo, a gente não parava, óbvio. Quando aparecia uma oportunidade de abrir uma loja nova, num shopping novo, a gente sempre colocava. Mas não era aquela coisa como eu abri 25 lojas por ano em 2013, 2014, foram quase 50 lojas. Caraca. E Rico, conta para nós esse desafio que você teve que enfrentar aí, que foi um problema sistêmico na marca, né? Com a marca. Foi um problema com o fornecedor, eu não posso entrar, na verdade, muito em detalhes, porque não posso, mas um dos maiores fornecedores teve um problema técnico e ele não poderia fornecer a parte de proteínas congeladas e dos pães que também vinham congelados. E aí, eu tive uma reunião com meus franqueados e falei, cara, eu peito trazer um caminhão para minha loja desses produtos. Vocês estão dentro? Vocês topam? E aí, eu entrei em contato com a diretoria da... Quer dizer, não é que entrei em contato, todo dia a gente tinha reunião, todos os dias a gente tinha reunião, porque era uma crise que estava acontecendo e a gente tinha que fazer o gerenciamento dessa crise. E eu tomei a decisão, com o suporte dos franqueados, porque eu não ia fazer isso sozinho, de comprar 5, 6 toneladas de pães, mais 5, 6 toneladas de proteína, que descarregou na frente da minha loja, e a gente colocou uma lona assim na frente do posto, porque o cara do posto também foi compreensivo, me deixou fazer isso, e os franqueados chegaram, e o pior é que o caminhão chegou às 2 da manhã, cara. Tinha gente de Rio Verde, tinha gente de Tumbiara, tinha gente de Caldas Novas, mas o pessoal foi pegar pão e proteína, eles iam pegando a quantidade de caixa, passando Pix. Pagando. Então, assim, eu adiantei quase 600 mil. Não, o risco todo foi seu. O risco todo meu. Para salvar a operação regional ali. Para salvar a loja dos meus funcionários, dos meus franqueados. Isso. Porque eu sabia que muitos ali tinham colocado a vida ali. E se você fecha uma loja, a gente já tinha passado pela pandemia há pouco tempo. Então, a gente já estava, muita gente com água aqui no queixo, né, no pescoço. E se tivesse mais um revés desse, de ficar 2 semanas com a loja fechada, como aconteceu, por exemplo, na Baixada Santista, uma loja que faturava, arrebentava de vender, exatamente foi no período de Natal e Ano Novo, os caras quebraram. Então, 2, 3 semanas sem você vender, você quebra, muitas vezes. E nenhuma loja do meu território fechou. Podia, às vezes, faltar um ou outro produto, mas elas todas tinham pão, tinham... as proteínas, não todas, mas pelo menos tinha frango, tinha carne, tinha alguma coisa. Ou seja, não precisou baixar a porta. Uma vez sem pão, uma loja daquela não funciona, não adianta nada. Caraca, que história, hein? Foi doideira. Né? Mais uma vez, a questão dos líderes assumindo o risco, né? Uma decisão. Pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores, pelos seus franqueados. Pelo Parabéns, time, né? pelo time, exatamente. Foi. E é isso que eu coloco. Quando você foca nas pessoas que estão ao seu redor, você é agraciado também. Eu tinha uma vergonha, eu tinha uma diretora de Miami que eu sabia que eu ganhava muito mais do que ela. E ela era minha chefe.
E eu ficava todo cheio de dedos quando a gente ia falar sobre esse tipo de assunto. Ela falou, Ricardo, eu sei quanto que você ganha. Uma coisa que eu aprendi numa faculdade que eu fiz aqui nos Estados Unidos foi que se eu quero me tornar rica, eu preciso fazer as pessoas ao meu redor ricos também. Então, foi o que eu fiz com os meus franqueados. Eu fiz com que eles ganhassem muito dinheiro. É claro que não são todos e não dependia só de mim, né? O trabalho de acordar e abrir a loja e checar se estava tudo bem do franqueado, do gerente e tudo mais. Mas eu trouxe Goiás do pior patamar quando eu assumi, era rabeira em termos de faturamento, para top 5 dos 13 territórios que eram divididos do Brasil. Caraca. Que incrível, hein? Obrigado. Isso é uma verdade, que quando a maré sobe, sobe para todos, né? Exatamente. Exatamente. Não, que história fantástica, Rico. Perdi o fio da meada. Rico, conta para nós aqui, baseado em tudo isso que você está trazendo para nós aqui, essa sua experiência com o modelo de franquias, né? Lembrei que eu ia falar. Lembrei, pessoal, graças a Deus. O segredo é esse. Quando você se perder num momento como esse nosso aqui, você tem que começar a falar um outro assunto que ele volta. Bom, quem é que tem funcionário que levanta a mão? Ok. Imagine seu funcionário sendo o seu funcionário ganhando milhões. O que você acha que vai acontecer com você? Não tem como, você vai ganhar também. Ele é ele é seu funcionário e você fez dele um milionário. Como é que você acha que está o seu resultado? Meu amigo, investe em pessoas. Mais uma vez, um grande empreendedor, um grande case de sucesso, está sentado aqui conosco e falando exatamente a mesma coisa que todos os outros gênios que passaram por aqui frisaram. O segredo está nas pessoas. Pega na mão daquele teu funcionário que comprou o teu sonho, que comprou o teu projeto, que comprou a tua ideia. Carrega esse cara, treine esse cara, forma esse cara, invista nesse cara. Porque se ele for milionário, pode ter certeza que existe uma probabilidade muito grande de você também ser um milionário, né, e estar ganhando muito dinheiro. Esse é o exemplo que o Rico acabou de trazer para nós. Ele focava no desenvolvimento dos franqueados. Porque os franqueados ganhando muito dinheiro, é óbvio que ele também estaria ganhando. Isso aí. Eu queria lembrar uma coisa, que eu tinha vergonha da minha história. É mesmo, Rico? Sabe por quê? Porque eu não me achava merecedor, porque eu tinha vivido... Eu não nasci no Valparaíso ou no interior de Pernambuco com meu querido sócio Ivan, sócio. Entendeu? Eu não passei por todas essas perrengas, eu não passei fome, eu não passei dificuldade, mas depois eu comecei a me amar, a gostar da minha história, a gostar do que eu fazia. Porque, por outro lado, a facilidade também é um grande desafio. O conforto é um grande desafio. Total. Então, assim, muitos amigos meus do Lago Sul, provavelmente hoje estão com um empreguinho aí. Provavelmente não, eu sei que estão. Entendeu? Uma coisa assim, bem mais ou menos. Por quê? O pai era do Banco do Brasil, do Banco Central, do Senado, né? Tinha carro todo ano, tinha não sei o quê. E eu, quando eu estava no Banco do Brasil, eu saía do Sigma, que era um dos melhores colégios de Brasília. Se eu não tinha carona, ou minha mãe não podia me levar, eu pegava um ônibus até o setor comercial, descia até o setor bancário, comia num bandejão, que era uma placa de metal cheia de buraco, assim, que eles botavam arroz, feijão, legumes, não sei o quê, carne. Eu comia ali e ia trabalhar no Banco do Brasil de 2 às 6. E também, quando eu não tinha carona, eu pegava um ônibus na rodoviária e ia para a minha mansão na QI 15, que ponta de picolé de 800 metros quadrados. Caraca. Então, aquilo ali, eu falava, pô, mas eu vim de família rica, por isso é tranquilo. Mas não é, assim, eu comecei a assumir a minha história como algo também de valor. Porque eu não dava valor a isso. Não, isso não fiz mais do que a minha obrigação. Eu tive toda a oportunidade do mundo, eu falo inglês, eu fui para os Estados Unidos, eu tive faculdade. Mas quantos desses que fazem tudo isso e que não abraçam as oportunidades que estão na vida? Então... Não, e assim, o que você fez, assim, na minha opinião, e eu acho que a família aqui concorda comigo, você honrou o legado do seu pai, da sua mãe, e você construiu o seu próprio legado, porque tudo que você tem, Rico, é baseado no seu resultado. Exatamente. Então a sua história, ela é genuína. Ela, de fato, ninguém te deu nada. Quando eu falei para minha mãe, que era aposentada diretora do Senado, que eu ganhava 4 vezes ou mais do que o que ela ganhava, ela não acreditou. Porque até então ela falou assim, meu filho, você está com seu trabalho aí de empresário, você não quer fazer um concurso? O meu pai também. Exatamente. Eu falei, mãe, quanto é que você ganha? Ela falou, tanto. Eu falei,
Pois é, Deixa eu te mãe. falar quanto é que eu ganho. E ela ficou meio espantada, né, aquele dia ali e tal. Então, assim, com isso eu quero frisar, eu acho que todo mundo concorda comigo, quem concordar comigo no final da fala, por favor, bate palma. Eu acho que você deve sim se orgulhar muito da sua história, independentemente de você ter tido uma condição talvez melhor do que outros que não tiveram essas oportunidades, porque você ressignificou isso e a partir do seu mérito, do seu trabalho, hoje você é um exemplo para nós. Quem concorda comigo, bate palma. Rico, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo aqui, porque, óbvio, tem algumas pessoas que eu já ouvi alguns murmurinhos por aí, né? O povo é fofoqueiro, brasileiro é fofoqueiro. Tá muito curtinho. É óbvio que tá curtinho, porque eu preciso fazer esse evento daqui a 3, 4 meses, 5 meses. Eu preciso trazer o Rico de novo. Se ele contar tudo, como é que eu trago o homem de novo? Tem que contar só um pedaço, porque aí depois ele vem de novo, conta outra história. O Ivan vem de novo, conta outra história. A Lisa vem, é assim que funciona, tá certo? Mas para esse pessoal que está pensando em transformar suas empresas em franquias, deixa uma dica. Você que é especialista em franquia. Essa história de dica a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, o ideal é você ter uma consultoria, uma mentoria. Ah, não, claro, claro. Não, mas eu não fiz de brincadeira, não. É uma coisa que é verdade. Não, porque às sim. vezes. Que bom que você me fez essa pergunta, mas o problema é quando aquele cara começa a perguntar para outras pessoas que não têm a menor ideia do que vão falar. Perfeito. Pergunta para um amigo dele que é empregado, ou que é funcionário de não sei o quê, ou que nunca deu certo. Fala, cara, estou com uma cafeteria bacana, não sei o quê, estou querendo fazer uma franquia. Ih, velho, esquece. Ou ele fala, cara, claro, você tem que dar certo isso aqui. Só que ele foi baseado em quê, a resposta? Então, o ideal é realmente ter alguém que te ajude a fazer isso. Primeiro, tá? Para você montar uma franquia, você tem que ter algo de especial. O cara tem uma cafeteria e quer franquear, mas vem cá, qual que é o seu diferencial? Você vende café, pão de queijo, por que você quer franquear? Eu abro a minha própria. Para que eu vou gastar o dinheiro pagando royalty? Eu vou lá e aprendo a fazer um pão de queijo, aprendo a fazer um café bom, umas tortas, e eu faço o meu café. Então, a franquia, você tem que ter um diferencial. Eu te digo que os diferenciais da Subway são hoje o pão, que é feito, né, ali na hora, todo pão é feito na hora, 2 vezes por dia, e os molhos, que são... Ó, isso vai explodir. Pode ficar tranquilo. O presidente está aqui comigo, eu estou aqui. Enquanto ele não me botar para fora, eu vou falando. Não, você tem que responder essa pergunta extraordinária. Continua, Rico, por favor. Então, essa coisa de você querer franquear um negócio seu, faça esse estudo, faça essa pergunta, né? E se você vir que isso é realmente legal de fazer, aprenda a ser franqueador, né? Porque eu tive dos dois lados. Eu primeiro fui franqueado, depois eu fui do lado do franqueador e franqueado, porque naquela época eu tinha minhas próprias lojas também. Aliás, era necessário que eu tivesse, era obrigatório que eu tivesse lojas. Então, você entender qual que é o papel para fazer com que o seu franqueado ganhe mais e ganhe o suficiente para abrir mais lojas, isso é fundamental, que é aquilo que eu fazia. Então, você é o franqueador e só pensa em você ganhar o dinheiro, você vai quebrar os seus franqueados. E aí a sua rede quebra. Então, essas são as dicas. Tem que ter o diferencial, né? Tem que ter um diferencial. Oi. Diferencial e experiência do outro, né? Fala, Ivan. Arruma o microfone pro Ivan aqui, porque ele é o dono do evento. É meu patrocinador, não pode ficar sem falar de jeito nenhum. Não. O meu microfone para ele. Não, você quer quanto tempo hoje para falar? 1 hora dá, Ivan? Pô, não, tudo bem, tá bom. Não, mas é porque assim, eu queria que você fizesse uma pergunta só para esse cara aí, sobre investimento. Você não tem ideia, dolarização, essas coisas, tanto que esse cara é foda nisso aí. Pessoal, eu vou até adiantar, porque eu sou mentorado do Rico nesse sentido. Depois que o Rico realizou, de fato, né? Realizou na vida amorosa e familiar e realizou profissionalmente também, é óbvio que um cara jovem como ele não ia ficar parado. Obrigado pelo jovem. Não, todo mundo está vendo. E ele já tinha o costume de orientar os franqueados dele em relação a investimentos, etc. e tal. Depois o Rico migrou. Hoje ele atua 100% nisso, né, Rico? Em assessoria de investimentos, etc. Fala um pouquinho desse mercado, Rico. Hoje eu identifiquei muitos empresários, obrigado, Ivan, muitos empresários que só pensavam na sua PJ e esqueciam da sua pessoa física. Então o cara colocava todo o dinheiro, como eu fiz lá, que se eu tivesse quebrado, o que eu ia fazer?
porra, tinha, né, eu ia voltar a ser funcionário de novo, como meu amigo falou, às 5 da manhã, pegando o busão frio. Então, quando eu conversava com os meus franqueados, a gente tinha que saber onde colocar o dinheiro. Né? Ah, estou pensando em comprar um carro, uma caminhonete, uns bois. Não, peraí, velho, deixa eu te falar. Você vai abrir uma loja daqui a 6 meses aqui, daqui a 1 ano, nesse ponto, nesse shopping, nesse bairro novo. Então, vamos ver o que a gente vai fazer para você não torrar esse dinheiro. Então, eu fazia isso de uma forma informal. E, então, quando eu saí, do meu contrato encerrou em julho do ano passado, eu ainda fiquei um pouco perdido, sem saber o que ia fazer. Pensei se eu ia me aposentar ou não, mas obrigado pelo jovem, eu já estou com 50. Mas 50 anos hoje em dia. Tá jovem. É jovem. Então eu falei, não, eu não quero parar. Então eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa parte do financeiro. E hoje, o meu foco principal, desculpem aí quem não é da mesma faixa da política, mas assim, eu não acredito que a gente deva colocar todas os ovos na mesma cesta em real. Então, hoje, o maior foco que eu faço é dolarização de investimentos e alavancagem de patrimônio, né, de imóveis, principalmente, e seguros, que é uma coisa que o brasileiro não faz. Isso é impressionante, cara. Assim, a gente tem um produto que, se você ficar doente, um câncer ou alguma coisa nesse sentido, você ganha aquele prêmio. O meu seguro, por exemplo, é de R$500 mil. Se eu desenvolver um câncer de uma hora para outra, tiver um AVC, tiver qualquer coisa, eu recebo R$500 mil e ponho no bolso e vou me tratar. Como um cliente nosso que pegou, o prêmio dele o valor dele era de R$1 milhão, ele pegou o dinheiro, colocou na conta, alugou um apartamento em São Paulo, do lado do Albert Einstein, levou a família e falou: mas eu tenho plano de saúde. Beleza, você tem plano de saúde, mas o remédio que te cura não é, às vezes, o nacional que é coberto pelo plano. É o alemão lá, que custa 3, 4 vezes mais. Você vai ter que gastar R$300 mil pela quimioterapia. Então, às vezes, isso acaba com o patrimônio da pessoa que ela criou durante anos e anos fazendo, e ela não pensa em fazer algo nesse sentido. No meu filho, por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo e eu morrer, o meu filho recebe um dinheiro também. Porque eu preciso pensar na escola dele, na continuidade da formação dele. Então, eu trabalho praticamente com seguros, com alavancagem de patrimônio de imobiliário e dolarização. Ou seja, as pessoas têm um pensamento de que dolarização é uma coisa de outro mundo, ou que é ilegal, ou que... Não, tudo certo, declarado imposto de renda. Não é nem nos Estados Unidos, a gente coloca isso na Europa, numa ilha da Inglaterra, que é da coroa britânica, onde é o lugar mais seguro que eu conheço, que eu já pesquisei sobre lavagem de dinheiro, sobre qualquer coisa de segurança. E se você tiver interesse de... você que está construindo o seu patrimônio, que tem essa mentalidade de futuro e já está nessa condição, quiser conversar um pouco mais com o Rico sobre isso, não se preocupa, o Rico está no Líderes do Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que não está no Líderes do Brasil? Que levanta a mão e fica a mão levantada, por favor. Quem não faz parte do grupo Líderes do Brasil? Da família. Bora assinar, gente. Não, tá tudo errado. Está demorando já. Não, tá tudo errado. Gente... Não, é pouca gente. Eu acho que às vezes o pessoal está conhecendo agora, né? Não, só pode ser isso. Está conhecendo. Vocês têm que participar dessa comunidade extraordinária que vai te conectar a infinitas oportunidades de negócio, né, e que vai acelerar exponencialmente seu resultado. Porque o nosso principal intuito é encurtar a sua curva de crescimento, é torná-la um V, ser mais rápido para você crescer e se desenvolver. É por meio do quê? Do network e da disseminação de conhecimento sobre gestão, estratégias e muitas trocas. Líder, dentro do Líderes do Brasil, nós temos um lema. Líder só faz negócio com líder. Se você não é do Líderes do Brasil, você é uma terceira opção para fazer negócio. É assim que a gente trabalha, essa é a nossa filosofia. Então, hashtag fica a dica de você nos procurar para conversar, para você entender como é que funciona, para você poder caminhar conosco aí nesse próximo semestre. Né? Mas, querendo falar com o Rico, pode nos procurar ou procura o próprio Rico, né, Rico? Pode me procurar, eu sou sempre aberto, estou no grupo do Líderes, eu adoro conversar com as pessoas. Eu fui no escritório do Rico, já me tornei cliente. Foi, verdade. Já levei 2, eu levei 1, vou levar mais 2 agora. Boa, você está me devendo umas informações ainda, mas vamos lá. Não, vou te mandar as informações sim, pode deixar. Vamos tirar uma foto aqui de trás? Não, termina essa. Celeste, o meu amigo Alex. Para fechar, dá a sua palavrinha aí para a galera e para o Rico. Rico, obrigada pelo seu conhecimento, pelas suas informações.
E você já tem próximo assunto, né? Trazendo para falar aqui sobre as finanças, super importante. Aí, obrigado, Celeste, é isso mesmo. No próximo evento, o Rico vai falar também, vai terminar, dar uma pincelada lá na história dele, mas vai entrar nesse negócio de dolarização, alavancagem de patrimônio. Isso, vai nos ensinar um pouco mais aí para o público, né? Porque é um Sim. assunto importante e que a gente precisa, né? Total. Dobrar aqui as nossas rendas, multiplicar as nossas finanças. Quem gosta para de que a dinheiro gente aí, levanta a abençoe. mão. Então é pra você. Rico, vamos bater essa foto? Senhoras e senhores, Ricardo Rosa! It's just like static. Look at what happened. The satisfaction.